Salve, salve! Eu sou Marcos Cavalcante, professor da COP, coordenador do CRI, Centro de Referência em Inteligência Estratégica. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Inspira, que tem como foco trazer para você reflexões sobre como o conhecimento pode criar valor na sua vida pessoal e profissional e para as organizações. Eu sou César Campos, administrador, diretor da Inconscias Produções e um ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. Nesse capítulo vamos falar sobre para que servem os cartórios, hein, César? Cartório, eu já fiquei arrepiado só de Pois você falar. Você sabe, César, eu tenho uma curiosidade aqui, uma pesquisa que foi feita com dados oficiais da Receita Federal. Quais são as profissões com maior rendimento médio? Qual é a profissão que ganha mais dinheiro no Brasil? Maior dinheiro? Deve ser o quê? O pessoal de finanças? Não. Não é? Não, é o titular do cartório. São 10.500 pessoas no Brasil inteiro 10.500 que ganham uma bagatela de R$ 103.141 por mês. Que isso? É sério. Dados da Receita Federal. A segunda categoria que mais ganha dinheiro é o membro do Ministério Público, Que também não tem explicação de que porquê. ganha R$ 53 mil por mês. Terceiro lugar, membro do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, que ganham R$ 53 mil por mês. Diplomatas, faz sentido, ganham 39 mil por mês. Advogado do setor público e consultor jurídico, que ganham 30 mil por mês. Médico é a terceira categoria, mais numerosa, 378 mil médicos, que ganham 30 mil por mês. São os 5 que ganham mais. Então, é um escândalo. E aí a gente vai pensar assim, para que serve o cartório? Uma boa pergunta, porque toda vez que eu vou no cartório eu fico assim meio surpreso, porque que nada do que a gente faz tem credibilidade. É impressionante. E aí o crime... Será que todo mundo, em todo lugar tem cartório? Em nenhum lugar tem cartório. Na França, que é um país super burocratizado, onde nasceu minha filha, não existe cartório. A minha filha nasceu num hospital. Onde é que eu registrei a minha filha? Ganhei a certidão de nascimento da minha filha. No hospital. No hospital, simples assim. Isso chegou aqui, mas os cartórios é que estão trabalhando dentro do hospital. Pois é. Para ganhar dinheiro, eu não paguei absolutamente nada e saí com a minha filha num braço e a certidão de nascimento no outro. No Brasil, existem 13.627 cartórios. O CRI fez uma pesquisa para tentar entender se tem algum serviço que o cartório faz que ninguém mais poderia fazer. Esses cartórios são distribuídos pelos 5.500 municípios do Brasil, porque, segundo uma lei que é aprovada em 73, tem que ter pelo menos uma unidade de registro civil em cada município brasileiro. Obrigatório isso. É obrigatório. A minha filha nasceu em 93 no Hospital Baudeloc, lá em Paris, onde eu fiz meu doutorado. E, como eu falei, o certidão de nascimento veio ali, mas foi em maio. Na prefeitura, onde alguém registra uma casa. Se eu comprei um imóvel, no Brasil você paga imposto... De transmissão. O IPTU. Você paga para quem o IPTU? O IPTU é do município, mas você tem o imposto que é da transição comercial que vai para o Estado. E por que a gente tem que registrar o imóvel num cartório? Para quê? É só Por que não basta o registro da prefeitura? Você tem lá o IPTU, você paga o imposto. Então, assim, o registro de imóveis não precisa, tem cartório de registro de imóveis. Específico. Uma máfia. Específico. Principalmente nas cidades como Búzios e tal, que é para ocupação do solo. Você paga o IPTU para o município é que tinha que registrar. Para que isso? Já tem registrado. Pois é. Casamento, certidão de casamento. Para que ir no cartório? Na França é na prefeitura, nos Estados Unidos é na prefeitura da cidade, que vai lá e te entrega o cartório. Então, você pode fazer... Eu desafio aqui os nossos ouvintes, provavelmente tem alguém aqui que trabalha com cartório.
em cartório. Eu desafio essa pessoa a me provar que algum serviço do cartório é útil e só o cartório pode prover esse serviço. Uma coisa que eu não sei se você sabe, César. Vou dar um exemplo mais próximo, que é o seguinte: a experiência brasileira com imposto de renda mostra que é possível as pessoas falarem as coisas e o órgão aceitar, registrar, não precisa entregar nenhum documento na Receita Federal. Nada, já está tudo no imposto de renda. Esse último, então... Tem comprovante de nada que você entrega. Esse último, então, foi sensacional. Aí você vai fazer assim, mas é reconhecimento de firma. Você sabe qual é a ideia do cartório, eu imagino, garantir que aquela firma é do César Campos ou do Marcos Cavalcante? É que se a firma for falsa, eu poderia processar o cartório, né? Porque ele atestou que aquela assinatura é verdadeira. Mas você sabe que você não pode processar o cartório? O cartório é protegido de tudo. É protegido da lei e você não pode processar um cartório porque ele deu uma certidão falsa de que aquela assinatura era do Marcos Cavalcante. Então, assim, reconhecimento de firma, xerox autenticado. Como é que era na França? Eu levei o original da minha certidão de nascimento para registrar a minha filha no INSS de lá, que é a Sécurité Sociale, né? Uhum. Aí, primeiro aconteceu um episódio muito engraçado. Eu esqueci essa certidão de nascimento da minha filha na hora de registrar ela no INSS. Aí eu falei assim, puxa vida, eu esqueci, eu posso voltar aqui amanhã? Ele falou assim, não precisa. Me deu uma folha de papel em branco, falei assim, declara aí. E eu declarei, de próprio punho, que a minha filha nasceu dia 7 de março de 1993 no Hospital Bauduloc e o nome dela é Júlia Bordman Cavalcante. Ele falou, tá bom, agora é só o seguinte, se essa tua declaração for falsa, eu estou só sujeito a uma multa de 1 milhão de francos, prisão e o cacete é 4. Se eu vai entregar a declaração, vou, porque ela é verdadeira e acabou. E foi isso, foi uma declaração de próprio punho, que bastou, não precisou de reconhecer firma, nem de xerox autenticado. E o xerox autenticado, quando eu fui na universidade, levar um documento lá, levei o meu passaporte, e o funcionário, conforme documento original apresentado por Marcos Cavalcante, perfeito, eu atesto que isso... Então, assim, o funcionário público atestava que ele viu o documento oficial. Você está me lembrando das diversas iniciativas que ocorreram em governos com processos de desburocratização. Bem lembrado. O professor, quer dizer, que era assim, uma pessoa muito interessante, o Hélio Beltrão, foi o primeiro que trouxe essa ideia de desburocratizar. E desburocratizou. Acabou com reconhecimento de firma, xerox autenticada, tudo isso acabou. É impressionante como é que tudo isso foi reconstruído. Você tem um funcionário público que pode fazer a autenticidade do documento, né? Mas quando é pedido o documento, já vem dizendo cópia autenticada. Não divulga que é autenticado, pode ser no momento. E aí o funcionário público também fica com medo de botar sua assinatura em documentos, então acaba fugindo da sua responsabilidade. Então, eu como administrador, era uma coisa que me chamava a atenção, a desburocratização, que eu até dizia que no Brasil a tendência burocrática é tão forte que é burocratizar a desburocratização. Várias leis, vários decretos, etc., que aí ninguém sabe mais onde é que está, em que ponto que está, e volta-se atrás. E a outra coisa que você falando aí me chamou a atenção, eu tive viajando para Israel. E em Israel, uma coisa que me chamou muita atenção é que a pessoa não é obrigada a ter carteira de identidade. Claro. Tem as pessoas esquecem. Mas isso, claro, isso no Brasil é considerado assim, mas como? Você é preso por vadiagem. Exatamente. Quando existe uma lei que diz que você está falando a verdade até que o Estado prove que você está mentindo. Então, se a polícia me aborda na rua e eu digo, eu sou Marcos Cavalcante, minha carteira de identidade é 0400 8891-6 é ele que tem que provar que eu estou falso, e não eu que tenho que apresentar um documento.
Isso fere um princípio constitucional que exatamente. todo mundo diz a verdade até prova em contrário. Né? E uma coisa interessante, Marcos, que fica como consequência dessa situação é o seguinte: essa burocracia dos cartórios, ela fortalece o que tem de pior na nossa cultura, que é a baixa confiança. Exatamente. Então, o cartório é como se fosse o reconhecimento oficial de que nós não somos confiáveis. E aí... De que não vale esse princípio constitucional. De que não vale esse princípio, que isso é só para constar. E que isso tem consequências enormes na área econômica, nos negócios. Eu tenho certeza, César, que se o presidente da República baixasse amanhã um decreto, estão extintos todos os cartórios do Brasil. Só isso. Acabou. Estão extintos. Não tem mais cartório. Eu tenho certeza que o PIB ia crescer de 3% a 5%. Só por isso. É impressionante. Só pelo fim dessa burocracia. Essa falta a economia, as empresas têm uma estrutura jurídica gigantesca por causa de uma legislação e de uma burocracia que é irracional no Brasil. O assunto reforma tributária. E o exemplo da tributária. Receita Federal do Imposto de Renda. Né? Assim, a gente declara o imposto de renda e ninguém ali é super confiável aquilo. Não tem sonegação, né? Exatamente. E aí das pessoas físicas. E aí você cria essa falta de confiança, né? Começa a estimular uma série de outros comportamentos que prejudicam muito a economia como um todo, a população como um todo. E começam as coisas a não serem mostradas e faladas claramente. Por exemplo, quando a gente fala de cartório, a gente não vê a quantidade de itens que são cobrados em cima dos procedimentos de cartório. Exatamente. É taxa para fundo de previdência do judiciário, é taxa de fundo fundo para o Tribunal de Justiça. São mais de 35% de taxas para esses fundos. A justiça depende disso. Por isso que eles não querem acabar com o cartório. Vou citar só alguns, Marcos. Fundo especial do Tribunal de Justiça, Fundo especial da Procuradoria-Geral do Estado, Fundo especial da Defensoria-Geral do Estado, fundo de apoio, eu nunca vi isso, fundo de apoio aos registradores civis das pessoas naturais. Esse tipo de situação... É uma máfia, vamos falar a palavra do jeito que é. Mas eu não acho essa palavra correta, porque na realidade são... Que a máfia presta algum serviço útil. Essas profissões, eles não prestam nenhum. Essas profissões que você citou, que são de alto nível salarial, elas estão localizadas muito na área judiciária. Exatamente. E aí o que acontece? Todos acabam não querendo tocar nesse assunto porque todos são beneficiados indiretamente. Exatamente. Então você cria determinadas castas. Elite da elite, né? Determinadas castas que a gente não entende por que recebe muito, por que tem um salário tão alto. Aí quando você vai ver, são também outros penduricalhos que tem nas remunerações que fazem essas remunerações tão grandes. Todo mundo mamando ali, né? Naquela fica uma... É curioso, porque os cartórios começaram na época da realeza, do império. Eles foram distribuídos. Veio pelo... Capitanias hereditárias, aquele mesmo espírito. Capitania hereditária. É uma tradição lusitana. Para os amigos do rei. Hoje, o cara precisa ser advogado e fazer concurso. Mas, atualmente, em 2023, mais da metade dos donos de cartório não são advogados, nem fizeram concurso. Eles são os antigos que eram nomeados. Exatamente. Nomeados, eram... E ganhando mais de 105 mil reais por mês. Isso é um escândalo de ineficiência. Assim, é um exemplo, é um retrato do Brasil. Eles são os profissionais que mais ganham dinheiro, né? O que nos impede de acabar com o cartório? Nada. Só o lobby desses 10 mil caras que são os donos de cartório e da justiça. Dos juízes, advogados, que ganham dinheiro em cima do cartório. Se a gente tivesse certeza... São esses fundos todos que você citou aí. Se a gente tivesse certeza de que esses cartórios, eu tenho certeza que os cartórios evitam algumas fraudes, mas isso não quer dizer que não existam outras. A situação da Amazônia, por exemplo, a irregularidade fundiária tem que passar por cartórios. Senão não aprova. Senão
Não tem como o sujeito reivindicar determinados direitos, etc. Então, é um assunto assim que incomoda. Agora, ô Marcos, por falar em todas essas distorções, você conhece o Nexo Jornal? Conheço. Você sabe que tem uma pesquisa lá que fala um pouco sobre esse desequilíbrio então vamos de salário. Sugerir isso para levar na bagagem? Levar na bagagem. O que levar na bagagem? O que levar na bagagem? Eu sugiro que as pessoas entrem num site nexojornal.com.br e façam uma pesquisa, não é fazer uma pesquisa, é participar de uma pesquisa em que a pergunta da pesquisa é o seguinte: o seu salário diante da realidade brasileira. E aí você coloca o seu salário e você vê qual é a situação. Sua situação em relação à realidade brasileira e o seu salário ali. E o cara que ganha 5 salários mínimos, que é R$6.500, mais ou menos. Olha, R$6.500, considerando aqui no estado do Rio de Janeiro, é uma pessoa que tem salário, ela nem imagina que ela ganha mais do que 96% dos brasileiros, R$6.500. Imagina esses salários que você levantou aqui, o que são? É 130 mil, 53 mil. Com 6.500 você já está ganhando mais do que 96% dos brasileiros. Não, dica aí de novo, qual é o lugar aí do Nexus? É nexojornal.com.br, vai no campo que pergunta, chamado interativo, campo interativo da página deles, que é o seu salário diante da realidade brasileira. Você coloca ali o valor do seu salário e você vai ficar sabendo em que nível você está. E sabe que no estado, ele dá até no estado. Esses R$6.500 são seriam 5 salários mínimos. No estado do Rio de Janeiro, a pessoa que tem um salário desse está com 95%, ganhando mais do que 95% das pessoas que existem no estado. Então, essa coisa de salários de 53 mil, não, 39 mil titular do cartório. É algo assim realmente que incomoda. Tem jogador de futebol que ganha mais, né? Mas enfim, não é nem salário, porque não entra na conta de salário. Mas o problema é que são funções públicas, né? São funções públicas, então é complicado. Aí me lembrei uma coisa, Marcos, que também é ligado a essa questão de salário, né? Que é o seguinte: eu tive uma época que eu trabalhei com um indiano e eu fiz uma pergunta a ele que sempre me intrigou: como é que eles conviviam com as castas? Interessante. E ele olhou para mim e disse: ué, mas vocês têm a de vocês. Aí eu parei e disse: mas como? Aí ele começou a citar coisas muito parecidas como essas. Titular de cartório. Os juízes, titular de cartório, os membros do Tribunal de Contas, e eles citando e dizendo: isso são castas também, vocês é que não percebem. É verdade. Bem lembrado, César. Interessante. Bom, uma bela reflexão que vai nos... na semana que vem eu prometo que a gente vai voltar a essa discussão sobre a eficiência do Estado. Que Estado que a gente precisa? Um Estado burocrático que depende de cartório, que sustenta esses privilegiados de uma forma totalmente desnecessária? Vamos falar sobre isso na semana que vem, mas hoje nós vamos ficando por aqui, com a certeza que inteligência, dados e evidências ajudam a gente a entender melhor o mundo que a gente vive e a tomar melhores decisões. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com os amigos. É esse boca a boca que vai fazer a gente virar o jogo e mudar o Brasil. Nos vemos na próxima semana. Até a próxima semana. Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções.